Ainda em pé, eu quero convidar vocês a lerem junto comigo o texto da nossa reflexão desta manhã. É o Salmo 93, ele tem apenas 5 versos e ele aparecerá o tempo todo da reflexão inteiro nos nossos slides. Diz assim, vamos ler de forma alternada. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. E o Salmo termina assim: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Hoje, nós vamos descobrir que muitos dos problemas da nossa vida ocorrem simplesmente porque em muitos momentos nós nos esquecemos quem Deus é. Mas mais do que ver isso, nós vamos ver qual a solução do próprio Deus para que isso não aconteça. Então feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já nos proporcionou neste culto. Que o Senhor, ó Deus, abra as comportas dos céus e faça chover, ó Deus, rios de bênção sobre as nossas vidas, agora que vamos refletir sobre um trecho da Tua Palavra. Que seja uma reflexão não para os outros, mas para nós mesmos. Transformadora de dentro para fora. E que tenha uma aplicação real e vívida, pelo poder do Teu Espírito Santo, nas nossas vidas nesta semana. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Pergunta que surge quando olhamos para um salmo como esse é: qual é o foco do salmista? Eu serei extremamente objetivo nessa nossa reflexão, porque o salmo é um salmo extremamente objetivo. O foco do salmista, quando a gente olha o salmo como um todo, é dizer para mim e para você que porque o Senhor reina, o mundo está firme. O mundo não se abala. Eu quero te falar uma coisa nesta manhã. Porque o Senhor reina, o mundo está firme, o mundo não se abala. Esta verdade, irmãos, quando nós a compreendemos, ela traz como resultado para as nossas vidas segurança. Ela traz para as nossas vidas paz, mas uma paz, como nós acabamos de cantar, fruto do nosso mundo interior, seja quais forem as circunstâncias ao nosso redor. Porque você pode olhar as expressões faciais, e se fosse possível você olhar o coração, de todos estes homens e mulheres envolvidas nos escândalos de corrupção que estão vindo à tona, e uma certeza você percebe logo de cara: não há ordem no mundo interior dessas pessoas, não há uma real felicidade. O dinheiro frustrou a expectativa que eles tinham em relação ao mundo, em relação às suas vidas. Por isso, o salmo começa com um grito. E eu chamo de um grito porque o salmista começa com uma exclamação. Que texto que você escreve que você começa com uma exclamação? Você só faz isso quando você quer dar uma mensagem impactante, quando você quer gritar, quando você quer falar: olha, o que eu vou te dizer é muito importante, você não pode esquecer. E ele começa afirmando: o Senhor reina. Leiam comigo: o Senhor reina. É impactante isso, porque é como um grito. E por que o salmista está exclamando assim? Por que ele está gritando? Porque ele quer que todos aqueles que costumam colocar a sua esperança no Senhor
que eles jamais se esqueçam disso, que o Senhor reina. É essa a mensagem do Salmo. E aí eu faço uma pergunta para você. Você coloca a sua esperança no Senhor? Se a sua resposta for afirmativa, este grito de Deus é para você nesta manhã. Porque Ele reina. E não só a expressão reina aparece, mas nós vamos identificar logo na sequência outras expressões do tipo, vestiu-se de majestade, está falando de Deus, de majestade vestiu-se o Senhor, Ele armou-se de poder. O texto fala de um trono, e de um trono que está firme, não de um trono que está abalado. Essas são as expressões que aparecem no verso 1 e no verso de número 2. Aí eu preciso falar com você sobre um assunto. Como que você costuma se expressar no seu dia a dia? Expressar mesmo com as suas palavras. Por exemplo, esses dias andou frio, essa semana foi fria aqui em Santa Bárbara do Oeste. Alguns dias foram frios. A linguagem poética, vocês vão entender por que eu falei do frio. A linguagem poética, irmãos, é uma das linguagens, uma forma de linguagem mais poderosa para nos lembrar verdades de coisas que são abstratas, de coisas que nós não tocamos, não comemos, não cheiramos. A linguagem poética é a mais poderosa para isso. Um dos meus escritores prediletos cristãos e um dos maiores escritores mundiais de todos os tempos, C.S. Lewis, ele costumava dizer que existe 3 formas de você dizer que está frio. A primeira forma é a forma científica. É você, num ambiente como esse, você virar para uma pessoa e dizer assim, está 13 graus lá fora. Essa é a forma científica. A segunda forma é a forma comum. É você virar para a pessoa que está do seu lado e falar, está frio. E a terceira forma é a forma poética. É você dizer assim, este ar é capaz de congelar uma coruja mesmo com as suas penas. Bonito, né? Você pensa que você não usa linguagem poética, mas você usa mais do que você pensa. Por exemplo, às vezes nós falamos assim, nossa, eu fiquei com o queixo caído quando eu ouvi aquilo. Ou algumas até que não parecem poesia, mas são. Não é possível que você ainda não entendeu. Por que você está dando essa volta dizendo não é possível? Você está usando de poesia. Sem contar muitas expressões populares. Ah, nem que a vaca tussa. Eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Então, o que C.S. Lewis nos diz, o que ele quer nos dizer quando ele toca nesse assunto é o seguinte. Normalmente, as pessoas querem falar de Deus nos dias atuais, elas usam linguagem científica. Mas as pessoas no seu dia a dia, elas usam ou a linguagem comum ou a linguagem poética. E isso é muito importante para a nossa reflexão, porque os salmistas, eles entendiam muito bem sobre este assunto. Por isso que todas as vezes, ou quase todas as vezes que eles vão falar de Deus, eles falam em linguagem poética. É por isso que, para falar, como neste salmo que nós estamos, 93, que Deus reina sobre tudo, eles usam expressões como se vestiu de majestade, armou-se de poder, teu trono está firme. Pode mostrar, as águas se levantaram, quando eles vão falar de problemas, as águas levantaram a voz, falam do bramido das águas, como que um grito, né? Um bramido, um rugido das águas. Depois no verso 4 vai falar, o Senhor nas alturas.
Depois vai falar do Senhor como o ornamento perpétuo da tua casa. Percebam como num pequeno salmo como esse, nós vemos o poder da língua poética para falar verdades de um mundo que nos é abstrato. A linguagem poética nos ajuda nesse sentido. Agora, no verso 1, ele ainda diz assim: o mundo, por causa dessa realidade de Deus, o mundo está firme e não se abalará. Aqui nós temos um problema. Porque, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nos dias atuais, parece que está ocorrendo exatamente o oposto do que o salmista está afirmando. O mundo está sendo abalado. Sim, e como está sendo abalado? Vamos rapidamente refletir sobre algumas situações que nós convivemos todos os dias. Uma marca do mundo que nós vivemos é a falta de interesse no próximo. É a falta de interesse numa outra pessoa. Quer seja uma pessoa bem próxima mesmo, um parente seu que mora com você, quer seja alguém próximo, mas um pouco distante. Nós vivemos uma sociedade de indivíduos. Indivíduos que gostam de viver isolados. A nossa sociedade atual, ela não é uma comunidade de pessoas. A nossa sociedade atual são indivíduos isolados. Quando não tem jeito da pessoa se virar sozinha, aí ela faz um sacrifício para viver em comunidade. Sabe qual a consequência disso? Todos nós estamos inseridos, tá? Nós não estamos apontando o dedo, as pessoas são assim. Nós estamos falando de nós todos, no mundo que nós vivemos hoje. A consequência disso é que eu me torno uma pessoa egoísta. O meu mundo gira em torno de mim mesmo. O mundo sou eu. Consequência desse pensamento é que cada um tem as suas regras. Meu corpo, minhas regras, minha ideologia partidária, meu partido, meu jeito de pentear o cabelo, meu jeito de pintar o cabelo, minha roupa que eu visto. Eu tenho as minhas regras. O que eu quero é ser feliz. Já diz algumas canções. Não é só o que eu quero, mas o que importa na minha vida é eu ser feliz. Veja bem, irmãos, não há nada, não que isso seja de todo ruim, nós buscarmos algum tipo de felicidade antes de Jesus voltar. Deus proporciona, sim, muitas felicidades a nós. Mas o problema desse tipo de pensamento é que esse tipo de pensamento, o que importa é ser feliz, o que eu quero é ser feliz, é que obrigatoriamente você vai ter que passar em cima de outros. Mas não é bem assim. Não é bem assim na tese, na teoria. Mas na prática, não tem funcionado esse tipo de pensamento entre as pessoas. Porque o que nós vemos? Quanto mais as pessoas buscam a sua própria felicidade, quanto mais as pessoas estão se tornando mais infelizes. Exemplo disso, dados estatísticos. Nunca houve na história da humanidade uma geração em que os índices de depressão e suicídio fossem tão altos. Nunca. Depressão e suicídio. Há uma série no Netflix, cujo título é 13 Razões. 13 razões e uma pergunta, né, do porquê. E conta uma história de adolescentes, uma adolescente, na verdade, que busca o suicídio. E os nossos jovens estão assistindo. Eu sei que você está pensando na Baleia Azul.
Será que o pastor não vai falar? Vou. Essa história da baleia azul, ela surge de um boato. Um boato de que na Rússia, os jovens isso. Mas ela chega no nosso país como um boato, uma inverdade. Os nossos adolescentes compram a ideia e resolvem fazer para valer. Eu postei nos nossos grupos sobre isso, algumas pessoas não entenderam. Não entenderam porque leram só o título da reportagem que eu postei. E lá no título dizia que a baleia azul é um boato. Mas se você lesse palavra por palavra do link, e é um artigo grande, você entender que o que eu estava dizendo não é que o que está acontecendo no Brasil é boato. O que eu estava querendo dizer é que a origem foi um boato, mas claro que está acontecendo nos dias atuais. E o ponto ali pastoral da minha postagem foi o seguinte: cuidado com os boatos que vocês espalham, porque os nossos jovens estão se matando por causa de boatos que nós estamos espalhando nas redes sociais. Mas o ponto meu aqui não é esse. O ponto meu é destacar que depressão e suicídio é uma realidade do mundo que resolveu se isolar do outro, se isolar do próximo, viver para si mesmo. Agora, como que o salmista vem e diz que o mundo está firme e não se abalará? Será que se nós focássemos mais na felicidade do outro, no contentamento em Deus, será que nós não encontraríamos a verdadeira felicidade? Essa realidade do mundo que nós vivemos acaba refletindo na nossa sociedade de outras formas. Por exemplo, reflete na ideologia que eu defendo. A minha visão sobre sexualidade, a minha visão sobre gênero, a minha visão sobre casamento, a minha visão sobre política em geral. Tudo isso é influenciado por esses valores que eu estou carregando, com essa realidade, essa decisão que eu tomei de que o importante é eu ser feliz. Agora, o ser humano está há décadas, para não dizer séculos, tentando ser feliz. E todas as vezes na história da humanidade que o ser humano se afastou de Deus, que os valores e os princípios da sociedade não estavam baseados nos valores e princípios da palavra, todas as vezes, sem exceção que isso aconteceu, o ser humano se deu mal. E antes que você coloque a culpa nos políticos, é exatamente porque nós somos assim, que nós somos liderados por pessoas que, quando estão na liderança, visam o seu interesse próprio e não o bem comum. As delações estão deixando isso muito claro, o que a gente já sabia faz tempo, só não sabia quem era alienado do Brasil e do mundo. Que não há novidade nenhuma no que a gente está ouvindo todos os dias no jornal. A novidade é que agora estão falando diante de um juiz. Só essa que é a novidade. Por isso, meus amados irmãos, que a gente ouve no mundo atual rumores de guerras acontecendo e rumores de outras guerras que estão para acontecer. Por isso que nós ouvimos sobre indústrias, empreendimentos, que ao invés de focar no bem do ser humano, eles estão focados em seus próprios bens. Que aí você fala assim, também a culpa não é só dos políticos, está vendo essas empreiteiras? Tá, mas não se esqueça que quem está à frente dessas empreiteiras são seres humanos. E eles só estão buscando os seus interesses próprios porque nós somos assim. Porque nós estamos cantando que o importante é ser feliz. E se eu tenho a oportunidade de fraudar uma licitação, se eu tenho a oportunidade de ganhar bilhões de reais, mesmo à custa de um povo que vai ficar sem educação, sem saúde, sem saneamento básico, o mundo que eu fui criado cantou para mim, o importante é ser feliz. Então, desculpa a expressão, ela é um pouco chula,
dane-se os outros. O importante é ser feliz. Perceba? Como os problemas do Brasil e no mundo não estão no Brasil e no mundo, estão em nós, nos nossos valores. Indústrias farmacêuticas que, segundo algumas informações que circulam como boato, a gente não tem como saber, já teriam, por exemplo, a capacidade de curar o câncer com medicamentos. Mas que não há interesse econômico para que isso aconteça. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que é boato, mas existe isso. Porque se ganha muito, é uma indústria. Ah, mas está vendo, pastor, o mundo não tem jeito. O mundo está acabado, porque como é que pode um indivíduo que é dono de uma indústria farmacêutica, ele poder abençoar bilhões de pessoas e ele pensar no seu interesse próprio? É filosofia de vida. A filosofia que ele tem é a mesma que nós temos com o nosso coração corrupto, que visa o nosso próprio interesse. Bom, sabe como que isso afeta as nossas vidas? E por que eu fiz esse parênteses grande? É exatamente esse o motivo de nós vivermos tão preocupados, tão ansiosos no nosso dia a dia. Viver no mundo atual é como uma aventura. E cada dia. Agora, o pior é que é uma aventura que cada vez deixa mais clara, ou mais claro, que nós não estamos no controle. Eu estou no meio de uma aventura. Tem um monte de coisa acontecendo. Eu vejo o noticiário, eu vejo jornais, eu vejo minha conta bancária, eu vejo a saúde do meu filho. Blá, blá, blá. Mas eu não tenho controle sobre isso tudo. E agora? O que eu vou fazer? Eu não sei se você tem a ilusão de que nós vivemos num mundo normal. O mundo que nós vivemos, ele está tão abalado, que até uma atitude ética, uma atitude coerente, é questionada. Algumas semanas atrás, um jogador do São Paulo, Rodrigo Caio, num clássico contra o Corinthians, ele entregou um jogador, ele falou para o juiz que um cartão que ele tinha dado para o outro time, na verdade não era para ter dado, porque foi ele que chutou o seu próprio goleiro, e não o jogador do outro time. Ó. Sensacional, isso chama fair play no esporte. Jogo limpo. Pois, não vou nem citar técnico nem dirigente do clube dele, vou falar pessoas em geral. Acharam que não, ele não devia fazer isso, porque aquele jogador que iria tomar o cartão não ia poder jogar o próximo jogo. Mas aí, como retirou o cartão, ele jogou o jogo seguinte. E para azar do outro time, ele fez gol no dia seguinte. E o outro time foi eliminado da competição. Aí que veio de novo, 7 dias depois, veio de novo a discussão à tona na sociedade. Está vendo? Ele não devia ter feito isso. Da onde que vem esse pensamento louco de que alguém devia fraudar, roubar um jogo de futebol para ser beneficiado? Do nosso coração, da nossa sociedade. Agora, você vai me dizer que você, que tem uma empresa, por exemplo, não vou citar nenhum caso real, é só um exemplo. Você tem uma empresa, você é um empresário, seja micro, ou médio ou grande. E aí você acha que esse jogador deveria não ter agido da forma que ele agiu, deveria ter levado vantagem lá na hora. Você vai provar para mim que você emite todas as suas notas fiscais, que você paga todos os impostos, que você é um bom empregador? Se você tem esse tipo de pensamento? Claro que não. Claro que não. Ou pior ainda quando você é crente, igual o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que durante a semana dá um murro na cara de um uruguaio e vai para a imprensa dizendo o seguinte:
Eu dei um murro porque ele mereceu. Agora eu sou cristão. Em outros tempos eu dava uma voadora. Sabe o que ele está querendo dizer para a imprensa? O murro que eu dei nele foi para a glória de Deus. Estúpido. Que esse áudio chegue até o CT do Palmeiras e ele escute. Estúpido. E pode vir aqui, na rua Camilo Augusto de Campos, número 145, falar comigo, Santa Bárbara do Oeste. Se você acha que você não é estúpido, Felipe Melo, você precisa conhecer Jesus, meu amigo. Você precisa conhecer Jesus, você não conhece, você pensa que conhece. A gente vive ansioso, a gente vive preocupado, porque o mundo que a gente vive é esse mundo. E agora eu vou repetir minha pergunta. Diante disso, você crê que a gente vive num mundo normal? A impressão é que quando olhamos para as nossas vidas e para o mundo, nós nos vemos como que, verso número 3, afogados pelas águas. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Olha a linguagem poética entrando em ação aí. Você alguma vez na sua vida já se afogou, ou já quase se afogou? Quantos já se afogaram ou quase se afogaram aqui? Aí tem um número razoável. Eu já, pelo menos em 2 oportunidades, passei por apuros. Uma foi em Ipanema, mas em Ipanema o mar não é tão forte. Levei o famoso caixote. Mas a mais grave foi em Saquarema, interior do Rio de Janeiro, cidade de surfistas, porque tem ondas fortes. E eu estava liderando um acampamento com os adolescentes da UPA, e todo mundo para a praia. E eu falando para todos os adolescentes, o mar é forte, o mar é forte. O mar... Não, pastor, vamos lá. Seminarista eu era na época. Vamos lá, E aí eu fui para fazer a segurança deles. E a sensação, quando você está numa onda, e a onda faz, o pé está aqui, sua cabeça está aqui. A onda bate, você faz literalmente isso daqui, e a onda continua vindo, vem uma onda atrás da outra. E você fica girando na água, sem saber aonde, que hora você vai bater a cabeça e aonde você vai bater a cabeça, se é que você vai bater a cabeça. É terrível. É literalmente a sensação de perder o controle. Não tem o que você fazer. A água está te levando. É curioso, porque o salmista está usando expressões assim. Águas que levantam a voz, águas levantam o seu bramido, como ondas poderosas mesmo. Assim são os nossos problemas em nossas vidas, irmãos. Todos nós temos medo de muitas coisas. Você pode ser o sujeito mais corajoso do mundo. Na hora que você tomou um caixote e a água está te levando, desespero, medo. Às vezes, questões do nosso dia a dia são como ondas estrondosas que levantam a voz sobre nós. Ondas, eu vou usar outro termo, poderosas. E esses problemas parecem poderosos porque nós não sabemos o que fazer. Mas é aqui que está o ponto do que Deus quer falar para nós nesta manhã. O que o salmista quer nos lembrar é que o Senhor, Deus, Ele é mais poderoso do que os nossos problemas. Verso número 4. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Todos nós temos problemas com os nossos erros. A Bíblia chama esses nossos erros de pecado. Todos nós temos problemas porque nós não somos perfeitos. Esse é o ponto. O fato de nós não sermos perfeitos nos traz problemas. Todos nós temos problemas também com a morte. O medo que a gente costuma ter é por causa da morte. Nós sofremos porque nós não vemos uma solução
para a morte. Nós temos problemas também porque não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer para resolver de forma definitiva os nossos problemas. E quando você descobre que os seus problemas não se limitam aos seus problemas do dia a dia, quando você descobre que você tem um problema também com Deus, aí que você se torna ainda mais incapaz. Você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver o meu problema com o Senhor? Se eu não consigo nem resolver os meus problemas aqui de baixo. E aí soma-se a isso, a este mundo que nós vivemos, que eu busquei retratar um pouco para vocês. Diante disso surge uma pergunta. Onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus? Diferente de nós, que somos limitados, instáveis e infiéis, nós temos a capacidade de sermos infiéis até a nós mesmos. Os compromissos que você assume para a sua vida, você não cumpre. Você é infiel até a você. Nós somos assim. Nós somos limitados, não podemos todas as coisas, instáveis, alto, baixo, e infiéis. Diferente de nós, Deus é poderoso, Deus é firme, Deus é fiel. Vai aparecer essas palavras aí no texto, olha lá. Verso 4 e verso 5. Diferente de nós, que temos que lidar com as nossas limitações, com os nossos erros, Deus é perfeito. Como diz o texto, Deus é santo, a santidade do Senhor. Deus não é como a gente. Agora, por que saber como Deus pode transformar a minha vida? Essa é a pergunta que surge para a gente partir para a nossa conclusão. Por um motivo muito simples. A hora que eu entendo quem Deus eu consigo entender que Ele é poderoso. E porque Ele é poderoso, Ele pode, literalmente, todas as coisas. E sabe qual é a maior prova de que Deus pode todas as coisas? Um dia, na eternidade, Deus resolveu se rebaixar. Se rebaixou. Ele pode tudo, até se rebaixar a si mesmo. Ele resolveu se rebaixar para se relacionar comigo e com você. Ele fez isso. Este Deus santo, que o texto diz, é o ornamento perpétuo da tua casa, ele entra na sua casa como esse ornamento, ele é perpétuo, ele é para sempre. Deus pode ser o maior destaque do seu lar, aquilo que chama mais atenção na sua casa, porque Ele se rebaixou para ter um relacionamento conosco. Umas perguntas podem surgir aqui, usando essa linguagem poética do salmista aqui. O que chama mais atenção em sua casa quando as pessoas conhecem a sua família? Pessoas que não te conheciam, conhecem a sua família. Essas pessoas em geral percebem que vocês são diferentes? Ou será que você vê a vida exatamente como essas pessoas também veem a vida? Sabe por que uma nova vida é possível, gente? Porque Deus nos ama. Parece uma frase simples e com pouco valor. Mas é o contrário, é uma frase complexa e de altíssimo valor. Uma nova vida, uma nova realidade é possível para mim e para você, porque Deus nos ama. Isso faz diferença no universo. O fato de Deus nos amar muda todas as coisas em todos os lugares do universo, os conhecidos e os desconhecidos. Porque Deus nos ama, Ele não fica só lá nos céus.
olhando os nossos problemas sem fazer nada. Porque Deus nos ama, Ele não vai deixar o Marcelo ficar girando lá no caixote. Porque Deus me ama, Ele vai intervir. E é por isso que Ele mandou Jesus. Jesus, sendo Deus, Ele é o único que pode fazer algo que nós não podemos. Jesus, sendo homem, Ele é o único que pode se entregar por nós. Por isso que Ele é Deus, por isso que Ele é homem. Sendo Deus, Ele faz coisas que eu e você não faz, não podemos fazer. Sendo homem, Ele pode morrer por mim e por você. E foi isso que Ele fez. Ele veio, Ele morreu por amor a nós. Mas Ele ressuscitou, porque essa morte que a gente conhece, vive, começa a ficar doente, morre. Isso aí, a morte só tem poder sobre o pecado. Se você não tivesse pecado, você não estaria envelhecendo. Simples assim. Como Jesus nunca pecou, a morte não tinha poder sobre a vida dele. Aí, depois que Deus fez isso tudo, por amor, Deus hoje nos faz um convite. O convite é, pela fé, a igreja chama isso de fé, o que eu vou falar aqui. Pela fé, você somente crer que Deus, este Deus que reina, o Senhor reina, você simplesmente crer, este Deus que é santo, este Deus que é poderoso, creia que Ele enviou o seu Filho amado por amor a nós. Agora, crer não é só acreditar, é você crer e estar disposto a ter uma nova vida. Porque você crer e falar assim, não, mas se eu tivesse no lugar daqueles empresários da Lava Jato, eu ia fazer a mesma coisa. Aí, meu amigo, o Evangelho não é para você. Porque o Evangelho envolve uma mudança de vida. E você precisa desejar. Você não é capaz de mudar a sua vida, mas você precisa desejar ser mudado. Por isso que normalmente esse processo nas igrejas, historicamente, é chamado de conversão. Você estava indo por um caminho e você fez uma conversão. Eu não vou mais por aquele caminho. Convergir. Opa, eu vou por outro caminho. Que caminho? Deus vai indicar. No caso da salvação, o caminho da cruz. Que seria o teu caminho, mas que Jesus entra na sua frente e morre na cruz, no teu lugar. Só quando a gente entende isso, a gente entende o que o salmista está dizendo aqui. Não importam as circunstâncias ao nosso redor, ainda que elas sejam muito difíceis, nós devemos sempre nos lembrar e confiar que o Senhor reina. O Senhor reina. Deus sempre reinou. Sempre. Deus sempre esteve ali. Deus sempre esteve ali no mesmo lugar. Nós é que somos instáveis, Deus não. Por isso que o texto termina dizendo, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Deus não muda. O Deus que salvou os personagens bíblicos é o Deus que nos salva. Personagens atuais da história, nós. Então, queridos, muitos de nossos problemas na vida ocorrem simplesmente porque nós esquecemos quem Deus é. E às vezes a gente precisa que o próprio Deus venha nos dê um chacoalhão, diga, olha, eu que reino.
eu reino sobre tudo. Mas, Senhor, o mundo está perdido. Calma. O teu mundo interior não está perdido. Eu quero transformar a sua vida, e a partir da sua vida a gente pode transformar o mundo. Ah, mas eu sou muito pequenininho aqui em Santa Bárbara, o que eu vou fazer? Deus é expert em transformar o trabalho de pessoas simples, pobres, humildes, em algo grandioso para o reino dele, para toda a eternidade. Deus é especialista nisso. Então, seja fiel no pouco. Os mandamentos do Senhor estão lá, firmes. Seja fiel. Como que nós fazemos isso? Olhando para Jesus. Olhando para a cruz. A vida de Jesus é o caminho para resgatarmos a nossa conexão com Deus. Porque às vezes nos parece pouco palpável, né? O que nós estamos falando aqui. Tá, eu sei que Deus reina, mas como que isso na prática? A prática é Jesus. Olha para Jesus, o que ele fez. Volte ao foco. Este salmo é um salmo para o discípulo de Jesus voltar ao foco. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se do que ele fez. Lembre-se de como ele pode, nesta manhã, estar te chamando para um recomeço. E aí, bata um papo com ele. Isso é orar. A Bíblia chama de oração. Na prática é bater um papo com Deus. Abrir o seu coração diante de Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Faça isso agora. Senhor, mais uma vez estamos em oração. E o Senhor está aqui, conversando conosco, ouvindo as nossas súplicas, os nossos clamores. Senhor, nós vivemos tempos difíceis, dificílimos, que muitas vezes faz com que nós percamos a esperança. Mesmo nós que somos teus discípulos, mesmo nós que fomos resgatados pelo teu amor, às vezes ondas vêm sobre as nossas vidas, enfermidades, problemas com pessoas que amamos, problemas financeiros, problemas com a nossa comunhão contigo, com a nossa espiritualidade, e nós nos abatemos, nós ficamos perdidos. Nós, muitas vezes, somos envolvidos por esta onda e vemos tantas pessoas ao nosso redor sendo levados por essas ondas que achamos isso normal. E nos esquecemos que o Senhor pode nos resgatar deste bramido, dessas ondas impetuosas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a lidarmos com os problemas que são colocados diante de nós, olhando para a cruz de Cristo. Lembrando quem o Senhor é, o que o Senhor fez. Lembrando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Nós precisamos ser lembrados dessas coisas. Porque somos pecadores e nos esquecemos muito facilmente. E porque nos esquecemos, sofremos consequências negativas. Ajuda-nos, Pai. Obrigado por textos como este, que nos coloca de volta ao foco, que nos lembra que o Senhor é poderoso. Nós somos limitados, mas o Senhor pode todas as coisas, e todas as coisas significa todas as coisas, das menores até as maiores, das possíveis pelos humanos até as impossíveis pelos humanos. O Senhor pode todas as coisas, porque Tu és poderoso, porque o Senhor reina. E o Senhor pode ser, e é, o ornamento perpétuo de nossas casas. Obrigado, Senhor, pelos teus mandamentos, que permanecem firmes e fiéis, pelo teu amor, em nome de Jesus.